Queridos, a paz do Senhor, muito boa noite. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez nessa quarta-feira para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu me alegro de ter você conosco nessa transmissão e você também que nos alcança, que nos visita no nosso canal em uma data posterior, que não está acompanhando a gente nesse momento exato. Nós queremos também agradecer a sua presença, a sua companhia, e agradecer a todos vocês que têm aberto a porta do seu lado, a sua casa, que têm nos emprestado esse momento de atenção, certo de que não é para nós que essa atenção seja para a palavra de Deus. Que esse momento não seja simplesmente um momento de assistir mais um vídeo, mas que seja um momento de buscar a presença do Senhor, de estar na presença do Senhor, de buscar aprender um pouco mais da palavra de Deus, que eu e você sejamos edificados por essa palavra. Eu quero começar orando com você e por você nesse momento. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse espaço, por essa tecnologia, por essa oportunidade que temos de estarmos juntos, Senhor, com os nossos irmãos e irmãs, nessa transmissão, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe na nossa vida, na vida de cada um dos nossos irmãos, trazendo até nós, Senhor Deus, o ensinamento, o conhecimento da Tua palavra, que sejamos edificados por ela, Senhor. Esteja, Senhor Deus, com cada vida, esteja com a minha vida, Senhor Deus, nesta hora, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja instrumento de bênção na vida de cada um dos nossos irmãos. Assim, Pai, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos diretamente para a palavra. E eu quero começar lendo com você um texto da palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 de Coríntios, a partir do versículo de número 7, nós vamos ler até o versículo de número 10. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém, queridos? Paulo aqui está falando aos Coríntios, Senhor, segundo esse texto, ele está resumindo em poucas palavras o seu estado de espírito diante das adversidades, diante das lutas, diante das provações pelas quais ele passou, e certamente eu e você passamos muitas vezes. Talvez uns mais, outros menos, certamente
há lugares em que o povo de Deus passa por momentos mais difíceis do que esse, ou mais difíceis do que o que eu e você estejamos passando. Muitas vezes não é a geografia, mas o tempo, no espaço, em outra época, em outros momentos, irmãos e irmãs também têm experimentado lutas maiores do que aqui eu e você estejamos passando nesse momento. Mas pode ser que você esteja vivendo esse momento de luta exatamente agora. E aí nós escolhemos trazer para nós nessa noite, para esse, eu creio que é uma orientação do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida nesta noite, aquela frase que nós sempre dizemos e nós gostamos de repetir: a alegria do Senhor é a nossa força. E é esse, digamos assim, esse é o tema que queremos abordar nessa noite. Mas de onde vem essa frase? De onde vem essa expressão? É importante que a gente entenda que não há um versículo bíblico que expresse exatamente isso que estamos falando. Esse jargão ou essa frase, ela não está de fato contida em um versículo bíblico, mas nós citamos muitas vezes como uma verdade irrefutável: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas de onde tiramos isso, né? Nós podemos ver em Neemias capítulo 8, verso 10, que tem, no final desse versículo, tem uma expressão semelhante a essa. E o versículo inteiro diz assim: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. No verso 11, vamos continuar no verso 11. Não está, não é esse o texto que eu queria citar completamente. Deixa eu citar daqui, queridos. Vamos ver aqui, eu vou ver aqui na minha versão. Pode ser que eu tenha pego a referência incompleta. Neemias, vamos abrir aqui Neemias. O texto ali não estava completo, pelo menos não na minha percepção. Capítulo 8, versículo 10, deixa eu ver aqui. O texto ele é um pouquinho maior do que o que apareceu ali na tela. O próprio versículo 10 é um pouquinho maior do que apareceu ali na tela. Mas é Neemias 8:10 mesmo. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras versões, a alegria do Senhor é a vossa força. Então, é desse finalzinho do versículo 10, né, que agora está aí na tela, né? Porque não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E em outras versões, a alegria do Senhor é a vossa força, é que nós trazemos para nós essa expressão e dizemos: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o mais próximo dessa expressão que temos acerca dessa expressão é esse versículo de Neemias 8:10. E aí eu gostaria de pensar o que tira, o que muitas vezes rouba essa alegria de nós. Eu diria que eu vou apresentar aqui 3 tipos de tristeza, vamos dizer assim, 3 tipos de situações em que essa alegria é tirada de nós. A primeira delas que eu quero mencionar são justamente aqueles problemas que nós vivenciamos no dia a dia. São problemas decorrentes das nossas lutas diárias, são problemas decorrentes dos nossos enfrentamentos, das enfermidades, das oposições, das perseguições que enfrentamos, e que talvez esteja sintetizados todas essas situações no texto inicial que lemos de 2 Coríntios, onde Paulo mostra várias situações, né, e vários sentimentos que chegam ao seu coração por causa desses problemas que nós podemos enfrentar. São as lutas de sempre, queridos. São as nossas batalhas, são as oposições contra o povo de Deus, e todas essas coisas eu vou dizer aqui, e vou chamar aqui de problemas que nos oprimem vindo de fora. São aquelas lutas e aqueles problemas que nos alcançam vindo de fora para dentro, que estão em torno de nós, que vêm do nosso ambiente, das pessoas que nos cercam, das situações as quais vivenciamos,
e que muitas vezes tem o condão, tem essa força muitas vezes de trazer um entristecimento, de trazer um abatimento para o nosso coração. E aí, eu gostaria que a gente voltasse ao texto de 2 Coríntios, para a gente ver alguns pontos que Paulo menciona dessa maneira como nós somos apertados de várias formas, de várias maneiras, né? Primeiramente, ele reconhece que somos fracos, que o poder e a glória pertencem a Deus e que esse vaso de barro, ele contém esse poder que é o Espírito Santo em nós, mas que nós somos esse vaso frágil, esse vaso de barro, um vaso que não tem valor em si mesmo. Contudo, ele diz, de todos os lados somos pressionados. Aí nós já vemos que nós temos pressões de todos os lados, de todas as maneiras. Aí ele diz, mas não desanimados. Ou seja, apesar das pressões, das lutas, isso não deve ser capaz de nos abater a ponto de termos o desânimo, de sermos desanimados. Então a gente vai continuar com o ânimo pronto para continuar a luta. E aí Jesus diz assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então nós não estaremos desanimados diante das pressões que nos cercam de todos os lados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nós, apesar de muitas vezes sofrermos a perseguição, e parte do corpo de Cristo sofre isso de forma muito intensa, mas não estamos abandonados, nem abandonados por Deus, nem abandonados pela igreja. A igreja continua orando, lutando, ajudando, apoiando aqueles que estão sendo perseguidos em qualquer lugar do mundo. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, nós podemos até nos sentir abatidos em determinados momentos, mas esse abatimento não será capaz de nos destruir completamente. E aí vem algo interessante, queridos. De certa forma, Paulo até diz em outro texto, ele diz assim, ele diz, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Em outros momentos ele diz assim, nós estamos vivendo ou levando as últimas aflições de Cristo, os últimos sofrimentos de Cristo, no seu corpo que é a igreja. Ou seja, Cristo já sofreu no seu corpo físico por um período, e agora o Cristo sofre os últimos sofrimentos, ele se entrega mais uma vez ao sofrimento algumas vezes, por meio do seu corpo que é a igreja, mas que essa igreja que sofre isso, esse morrer de Jesus no corpo de Cristo que é a igreja, para que a vida de Jesus também seja revelada nesse mesmo corpo. Então, ao mesmo tempo em que nós demonstramos pela nossa fraqueza, pelas nossas limitações que temos no nosso corpo, o morrer de Jesus, o sofrer os sofrimentos de Cristo, de mostrarmos ao mundo as marcas de Cristo por meio do corpo de Cristo, que é a sua igreja, nós também revelamos por meio desse mesmo corpo a vida de Jesus em nós. Então nós expressamos, nós exibimos, nós mostramos ao mundo a vida de Jesus por meio da sua igreja, que é o corpo de Cristo. E aí o lema da nossa igreja é justamente sermos um corpo para testemunhar. Somos um templo para adorar, uma família para cuidar e também um corpo para testemunhar. Então, vemos aqui que esses problemas que vêm de fora podem nos afligir, podem nos apertar, podem trazer algum tipo de abatimento, mas não vai nos deter, não vai impedir que a luz do Evangelho brilhe na igreja, que é o corpo de Cristo, e que eu e você sejamos essa luz no mundo, nós sejamos essa luz que brilha por meio do nosso corpo, por meio da nossa vida, a vida de Cristo. E aí o segundo problema, a segunda fonte dessas dificuldades e que talvez trazem tristeza ao nosso coração, é o remorso diante das consequências das nossas escolhas. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, nós já fizemos muitas escolhas erradas ao longo da nossa vida, e isso tem consequências, querido. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, quando nós fazemos coisas erradas, seja por falta de conhecimento, seja por desobediência, seja por inexperiência, mas de qualquer que seja a razão pela qual nós cometamos erros ao conduzir as nossas vidas, isso tem consequências.
Às vezes são pecados que nós cometemos antes e tem consequências. São atitudes que nós tivemos e tem consequências. E isso muitas vezes traz para nós uma tristeza, um remorso, um arrependimento que vai fazer com que estejamos sentindo uma tristeza, muitas vezes até um abatimento profundo por causa disso. E a Bíblia diz que quando essa tristeza é segundo o mundo, ou seja, quando essa tristeza é meramente um remorso, uma dor intensa emocional por causa dos nossos erros e por causa das consequências desses erros na nossa vida, isso produz morte, isso produz destruição. Então, essa é uma das fontes de tristeza que podem nos abater e que nós devemos ter muito cuidado com elas. Eu diria que talvez parte das situações que vemos de pessoas deprimidas, de pessoas ansiosas, são talvez porque estejam carregando uma culpa, estejam carregando um remorso de uma situação, de uma escolha mal feita, de uma situação não resolvida, de um pecado não confessado, ou que nós não tomamos posse do perdão de Deus para esse pecado, e que isso nos abate, nos traz tristeza, e que muitas vezes uma tristeza que é destrutiva. Então, esse é o tipo de tristeza que nós devemos ter muito cuidado com ele, e procurar identificar, para que ele não seja capaz de trazer mais problemas e mais destruição para a nossa vida. E há um terceiro tipo, que eu diria que é a evolução natural desse primeiro, ou seja, se nós estivermos sentindo remorso por um erro, estivermos angustiados por algo que nos abate, nós devemos evoluir para um outro tipo de tristeza, que é a tristeza segundo Deus, que é o arrependimento. E o arrependimento aqui, queridos, tem que ser um arrependimento que traga quebrantamento, que traga a nossa vida para os pés do Senhor, que nos faça reconhecer a nossa condição de pecador, a nossa incapacidade de resolver o nosso problema, mas reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus e sermos capazes de receber o perdão de Deus, de colocar a nossa dor ao pé da cruz, para que Jesus tome sobre si essa nossa dor, essa nossa enfermidade, e aí esse arrependimento e esse quebrantamento, que é a tristeza segundo Deus, ela vai produzir em nós uma transformação por meio do Espírito Santo em nossa vida. Então, o arrependimento que é trazido pela ação do Espírito Santo, quando somos confrontados por Deus, naquilo que nós estamos pisando na bola, naquilo que nós estamos fazendo que desagrada a Deus, ou que nós fizemos no passado, e que nós temos convicção de que aquilo entristeceu a Deus, mas se o Espírito Santo trabalha no nosso coração, e move o nosso coração para esse arrependimento, e esse quebrantamento, essa é uma tristeza segundo Deus, e que essa tristeza vai se transformar em libertação, no momento em que nós tomarmos posse do perdão que Deus tem para a nossa vida. Então, esse é o terceiro tipo de fonte, que eu diria, de tristeza para a nossa vida. Nós vimos a tristeza, os abatimentos que são trazidos pelas vicissitudes da vida, pelos problemas da vida, o remorso de algo mal resolvido, que muitas vezes nos oprime, e que nós podemos nos entregar a isso e sermos destruídos por esse tipo de tristeza, de remorso, de dor emocional, mas também essa outra fonte de tristeza, esse quebrantamento trazido pelo Espírito Santo sobre o nosso coração, quando nós somos confrontados por Deus, e aí isso vai produzir arrependimento, e quando nós fazemos como o salmista, que quando confrontado pelo profeta Natã, ele reconhece: eu pequei contra o Senhor, e aí busca no Senhor a transformação, a renovação, o perdão, para que possa receber cura emocional, cura física e cura espiritual. Então, a expressão, a alegria do Senhor é a nossa força, como vemos, vem lá, possivelmente a origem dela está lá naquele versículo 8:10 de Neemias, né, que diz que a alegria do Senhor é a vossa força. É o finalzinho do versículo em algumas versões. Então, nós podemos ver que nessa força, portanto, a expressão, queridos, embora não exista um versículo específico com essa expressão, a expressão, ela traduz uma verdade, né? Ela tem uma base bíblica, por assim dizer, ela traduz uma verdade e, portanto, nós podemos tomar posse dessa verdade e ver que há esperança.
a esperança do consolo, a esperança do tratamento de Deus para a nossa dor e para a nossa tristeza, para que a gente não permaneça nessa tristeza. E aí o salmista diz no Salmo 30, verso 5, é Salmo 30, verso 5, né? No finalzinho ele diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Esse é um outro texto que nós dizemos muitas vezes, citamos muitas vezes, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em outras versões, e é que talvez a versão mais conhecida, mais mencionada. Mas veja aqui a segurança que o salmista tem ao expressar essa confiança no tratamento que Deus vai dar. Que pode ser que essa noite, que naturalmente aqui não se trata de uma noite temporal, não se trata aqui de um momento temporal da noite que passou, mas ele entende aqui como noite o momento da aflição, o momento da luta, o momento da dor, o momento do problema, o momento que está sendo vivido, mas ele observa que depois da noite sempre vem um novo dia, sempre vem o irromper de um novo dia, o romper de uma nova manhã, e ele entende que isso é a alegria do Senhor sendo devolvida, é a alegria do Senhor nos alcançando. E aí, o choro pode até durar uma noite, ou seja, existe um período de choro, um período de luta, um período de aflição, um período de quebrantamento, mas há a segurança, a promessa, a certeza, a confiança de um consolo. O amanhecer de uma manhã de alegria. E aí o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos essa certeza, nós temos essa convicção, assim como o salmista tinha, de que mesmo depois de um período de luta, um período de dificuldade, que eu não sei quanto tempo vai durar na sua vida ou na minha vida, mas nós sabemos que depois da luta virá certamente o momento de vitória, o momento de alegria, o momento de consolo da parte do Senhor. Mas muito mais que isso, queridos, entendemos que em meio à alegria, em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio à batalha, a alegria do Senhor já estará alcançando os nossos corações. Porque esse é o segredo daqueles que buscam a alegria do Senhor, uma alegria que provém de Deus. É que ela não depende das circunstâncias externas. Ela não depende do momento que estamos vivendo, não depende da geografia em que estamos, e ainda que estejamos passando por tribulações, por lutas, por dificuldade, nós podemos sempre retornar àquele texto inicial de Paulo e pensar, abatidos sim, mas não destruídos, né? Pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Então, sempre, por mais que a circunstância esteja nos alcançando, há sempre a alegria do Senhor presente na nossa vida. E há sempre a promessa e a expectativa de que o Senhor nos dará a vitória, que o Senhor nos fará vencedor, que o Senhor nos trará uma bênção depois de uma luta, e sempre o momento de luta, o momento de embate, o momento de aflição será certamente usado pelo Senhor para nos dar um crescimento espiritual, para nos dar fortalecimento espiritual, certo de que depois da noite de tristeza sempre virá um momento, um amanhecer de alegria. E mesmo, queridos, quando essa tristeza decorre de um afastamento de Deus, nós sempre temos a certeza, a convicção de que se nós voltarmos para o Senhor, se nós nos arrependermos, se nós apresentarmos diante do Senhor um coração arrependido, quebrantado, o Senhor não desprezará. E o salmista tinha também essa experiência. Nós falamos que quando ele foi confrontado por Natã, ele certamente se derramou diante do Senhor e buscou no Senhor o arrependimento, o perdão, aliás, buscou o perdão do Senhor, a restauração da sua vida espiritual, da sua alma, e que nós vemos muito claramente no Salmo 51. E no Salmo 51, 12, nós vemos justamente ele pedindo isso ao Senhor: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Esse tem que ser, queridos, essa tem que ser a atitude do cristão, esse tem que ser o espírito que nos move, essa tem que ser a atitude de cada um de nós, porque falhos nós somos, pecadores nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas nós não devemos ficar
prostrados no pecado, não devemos ficar prostrados na lama, na queda, mas quando confrontados com o Senhor, quando o Espírito Santo nos confrontar e mostrar a nossa situação, nós devemos reconhecer e cair aos pés do Senhor e buscar do Senhor o perdão. E aí veja o que o salmista diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Que coisa maravilhosa, querido. Eu imagino a tristeza no coração de Davi quando ele se reconheceu pecador, quando ele reconheceu o seu erro diante do Senhor, o quanto aquilo foi doloroso para um homem que a Bíblia diz que tem um coração segundo o coração de Deus. Esse também deve ser o meu e o seu coração, um coração segundo o coração de Deus, para fazer toda a vontade do Senhor, pronto a obedecer, um espírito pronto a obedecer, porque no momento que nós formos confrontados, que nós reconhecemos que estamos caídos, que estamos em pecado, que estamos entristecendo o Espírito Santo, nós vamos nos render ao Senhor, e como Davi clamar: Senhor, devolve ao meu coração a alegria da tua salvação, perdoa o teu servo, perdoa, Senhor Deus, o meu pecado, e não ficar prostrado, não ficar apenas curtindo a dor de um remorso, não deixar que uma raiz de amargura ou qualquer coisa nos afaste da presença de Deus, mas sempre buscar de Deus essa alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. E é algo que podemos, Senhor, meus irmãos, é algo que nós podemos aprender. Buscar essa alegria e viver essa alegria é algo que nós podemos aprender. Ser capazes de viver as dificuldades da vida e não deixar-nos abater por elas é algo que nós devemos aprender. E aí Paulo fala disso lá aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 12. O 12 e o 13, ele fala: sei o que é passar necessidade. Ou seja, nem sempre as coisas vão estar bem. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Veja que Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tanto no muito, tanto na abundância, como passando necessidade. Em qualquer circunstância dessas, em qualquer uma dessas situações, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar qualquer dificuldade, enfrentar qualquer luta, porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. A expressão, querido, ela é biblicamente equivalente à mesma expressão lá de Neemias, que nós esperamos e nós buscamos no Senhor essa força que vai ser capaz de nos permitir viver contente em qualquer circunstância. Ou seja, não são as circunstâncias que vão definir o nosso estado de espírito. Claro, isso é óbvio que nós sabemos que quando nós estamos passando por lutas, a gente se sente abatido. É óbvio que quando nós passamos por luta, nós nos sentimos entristecidos, mas nós sempre sabemos que podemos buscar a força no Senhor e receber dele o ânimo necessário para sermos capazes de estar contente mesmo em meio às dificuldades. Paulo diz que ele aprendeu o segredo. Talvez eu e você não tenhamos aprendido ainda, mas ainda é tempo de nós buscarmos do Senhor aprender também esse segredo. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa maravilhosa, queridos, saber que mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, mesmo em meio ao caos, aos distúrbios, às guerras, às lutas, aos problemas, nós temos capacidade de estar em paz, ou pelo menos nós temos a fonte que nos permite estar em paz e estar alegres, porque o Espírito Santo está em nós. Esse vaso de barro, de pequeno valor, de quase nenhum valor, ele está cheio pela presença do Espírito Santo. Eu creio que assim seja na sua vida, e eu oro para que seja assim na minha vida, que nós estejamos cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria,
né? O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é paz. São os 3 primeiros aspectos do fruto do Espírito, que fala lá em Gálatas capítulo 5, 22, que é justamente amor, alegria e paz. Então, esses 3 aspectos do fruto do Espírito precisam estar presentes na minha vida e na sua vida. E se eles estiverem presentes, nós seremos capazes de, em meio às mais diversas lutas e dificuldades, seremos capazes de vivenciar paz e alegria, porque o Espírito do Senhor vai produzir em nós essa paz e essa alegria que excede a todo entendimento. Eu gostaria que apresentasse aí o verso 7 desse capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 7 diz justamente isso, né? Que a paz de Deus, ela é incompreensível para o ser humano. A paz de Deus que excede a todo entendimento. É incompreensível para nós essa paz, mas ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que o Espírito Santo produz em nós, que excede, ela é incapaz de ser compreendida, de ser entendida, de ser aquilatada. É uma paz que excede a todo entendimento. Ela guardará o meu e o seu coração, guardará a nossa mente, a mente de vocês, a nossa mente em Cristo Jesus. É essa paz que é produzida pelo Espírito Santo em nosso coração. E eu creio, queridos, que só assim nós podemos dizer, como Paulo dizia aos filipenses, alegrai-vos, né? Ele diz, alegrem-se no Senhor. Lá no capítulo 4, verso 4, nesse mesmo capítulo 4, verso 4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Parece aqui que Paulo estava no meio de uma festa de casamento, no meio de uma festa de aniversário. Alegria, né? Alegria, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez, alegrem-se no Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo, mas sabe onde Paulo estava nesse momento? Paulo estava na prisão. Mas isso não impedia de que a alegria do Espírito Santo estivesse presente no seu coração e ele fosse capaz de incentivar os crentes de Filipos a viver essa mesma alegria na presença do Senhor. Então, queridos, mesmo que você esteja passando por lutas, Deus ainda quer usar você, não só para estar alegre para você mesmo, mas também para ajudar outras pessoas que estão passando também por lutas, a experimentarem essa alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero orar para que essa alegria repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu coração. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Teu Espírito que opera em nós e nos enche desse amor que vem de Ti, dessa paz sublime e incompreensível que vem de Ti, dessa alegria que é produzida somente pelo Teu próprio Espírito em nós, Senhor, e que nos capacita, Senhor Deus, a lutar e a vencer, a passar por dificuldades e ainda assim sermos capazes de nos alegrar em Ti e de ajudar outras pessoas nessa caminhada, Senhor. Eu agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã que nos acompanha. Aquele e aquela que está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma enfermidade. Eu peço a Tua bênção, a cura, a restauração, mas peço também, Senhor, que a alegria do Senhor esteja em suas vidas, em seus corações. Sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, Senhor Deus. E sobre a vida dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos em tantos lugares neste mundo, nesse momento, Senhor. Que a alegria do Senhor continue perene e permanente nesses corações, fazendo com que eles tenham a força, o ânimo necessário para continuar a jornada. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos na continuidade desta semana. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor.